eu me vejo dentro desse diagnóstico de autismo. É muito comum isso, doutora, que nem vocês estavam falando sobre já vi um prontuário do Antônio sobre o transtorno bipolar, né? E hoje em dia, por exemplo, se você for falar no suporte nível 3, mais ou menos, né? São os pacientes mais comprometidos. Antigamente, eles falavam muito de deficiência intelectual, né? E pouco de autismo. Então, tem alguma coisa relacionada a alguns transtornos que podem estar como comorbidades no diagnóstico, doutora? Então, a deficiência intelectual é uma situação muito realmente comórbida, né? A gente sabe que mais de 50% dos autistas vão ter o nível intelectual um pouquinho mais baixo e 10% deles podem nos surpreender e ter altas habilidades, né? Quando a gente pensa num nível de suporte 3, esse paciente, muito provavelmente, ele vai ter, sim, um comprometimento cognitivo, né? Que acaba dificultando também o aprendizado, a aquisição de novas habilidades. Por isso, a necessidade de um suporte, né, tão intensivo. Então, é muito comum hoje em dia, né? Antigamente, o diagnóstico era fechado de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu acho que com as informações de hoje, com os protocolos de hoje, a gente consegue ter um diagnóstico muito mais preciso, como foi no caso do Antônio, né? Acho que você foi levado a vida inteira como diagnóstico, às vezes, que não era o suficiente, né, para todas as características que ele estava apresentando. Então, eu acho que hoje em dia pode ter melhorado, né, doutora? É mais ou menos isso que acontece hoje. O que a gente vê, assim, a informação é muito importante, né, Michele? Quanto mais você vai difundindo o conhecimento, mais você vai permitir que as pessoas consigam ser diagnosticadas e serem conduzidas por uma vida, né, de mais plena, né? Uma vida em que ele não vai ter tanto sofrimento. É até interessante, as pessoas acham que um autista não sofre, né? Muitos acham isso, que porque geralmente eles não